Olá pessoal, estamos aqui no Senta Que Lá Vem História. Vamos falar hoje sobre o assunto Brasil Império. Vem comigo. Senta Que Lá Vem História. Olá pessoal, estamos começando o nosso primeiro Senta Que Lá Vem História. E hoje vamos falar sobre o Brasil Império. O que tu acha do Brasil Império, Jeane? De início eu não sabia de nada, né? Brasil Império, aí eu pensava Brasil Império, Imperador, alguma coisa lá assim. Eu mesmo sabia algumas coisas. Mas voltando ao assunto, o Brasil Império, ele corresponde... foi, né? o que foi? Ele corresponde ao período após a independência, 1822, até a proclamação da República, em 1889. E ele está dividido em 3 fases, que foram primeiro reinado, período regencial E segundo e reinado. segundo reinado. Isso. Agora falando um pouco, qual a ideia que tu tem de primeiro reinado? Primeiro reinado, eu pensava... Pronto, eu não sabia desse negócio do imperador, né? Veio o imperador e tal. Então eu pensava que era um rei. Reinado me lembra rei, realmente. Mas foi em 22, né? Houve a proclamação da independência por Dom Pedro, Foi em 1822. E após isso ele foi declarado o imperador. o imperador do Brasil. Daí- No caso, dia 12 de outubro de 1822, ele foi aclamado pelo povo do Rio de Janeiro como imperador. Exato. E Aí- nesse mesmo período, né, no primeiro reinado, houve uma reunião da Assembleia Geral Constituinte, Legislativa. para criar, no caso, as leis para o país, Para melhor. já que ele não era mais colônia de Portugal. Para que ele fosse melhor organizado, né? Foi importante. Justamente. Então criaram essa lei. Mas somente em 24. Foi, no caso, essa de 23 que foi criada, ela foi dissolvida pelo imperador. Isso. E em 24, Dom Pedro, com todo o seu poder de autoridade, ele ortogou uma nova constituição, que ele dizia que fosse feita para ele e para o Brasil. E isso continuou. E fazendo vários conflitos, né? E tensões com a população e com a monarquia. Então, em 24, nesse mesmo período, houve a Confederação do Equador, não foi? Exato, onde o povo já estava insatisfeito com tudo que estava acontecendo, com o poder moderador dele. Principalmente, né? Alta cobrança de impostos, vida social, como é. Foi uma questão, tipo, um emancipamento, né? Podemos dizer. Como assim? Um emancipamento do Nordeste brasileiro. Não, na verdade. Não foi um movimento revolucionário. Foi revolucionário separatista. Isso. No caso, foi que as pessoas não aguentavam mais viver nas péssimas condições sociais, ter alta cobrança de impostos, e ele mandava e desmandava em tudo. Alguns afirmam que o poder moderador era despótico, outros não. Mas já de 25 a 28 teve... Outra guerra, no caso, foi a Guerra da Simpatia. Foi. Que até então o Uruguai pertencia ao Brasil. Depois dessa guerra, foi o desanexo do Uruguai com o Brasil. Exato. No caso, em 31... Com todo esse conflito, né, Dom Pedro abdica o trono pro seu filho. Né? Pedro Álvares de Alcântara, que só tinha apenas 2 anos de idade. Exato. Aí a gente já entra no período regencial. O que tu achava do período regencial? Bom, eu pensava que era uma coisa regência, uma coisa regendo, organizando o local. Eu pensava assim. Eu acho assim que houve a melhor organização. Não, eu já não acho isso. Eu acho que regência me lembra alguma coisa assim, forçada. Você vai ser regido, tá ligado? Forçado. Mas por que houve, né, o período regencial? O período regencial houve porque, como o Dom Pedro Jesus levou ele para Portugal, não sei para onde, ele pegou, não tinha quem ficasse aqui no Brasil. E o filho dele, como é que uma criança ia governar? Não podia, né? As elites brasileiras tiveram que se organizar para poder botar o poder. Aí, no caso, o período regencial foi dividido em 3 fases. Que, no caso, essas 3 fases foram o seguinte: a regência una, que no caso a regência una se divide em 2 subfases, Que no não caso é foi a de Feijó e a de Araújo Lima.
E também teve a trina permanente e a trina provisória. Exato. Lembrando que esse período foi onde aconteceu o primeiro ato de democracia no país. Isso. Porque um deles foram escolhidos pelo povo e não assim mandado, pá. É. Entendesse? E nesse mesmo período, né, houve a lei do antitráfico. Em né? 1831, Exato. E em 37 houve a criação da Guarda Nacional, né, que foi E para melhor organizar. o E Estado. surgiu alguns grupos políticos, como os caramurus, chimangos e os exaltados, que faziam parte da época, né? No caso, É isso aí. Bom, aí O daí. período foi marcado por várias revoltas sociais, por várias insatisfações, alta cobrança de impostos e geraram vários conflitos dentro do país todo. Conflitos locais, com caráter emancipatistas e abolicionistas. No caso, eles não queriam mais, eles estavam cansados daquele imperador. Por mais que Dom Pedro fosse bom, mas eles estavam cansados. E por isso que então, em 1840, que já vai entrar o segundo reinado, tem o golpe da maioridade. Justamente, mas lembrando que algumas revoltas foram importantes no período dele, como a balaiada, a cabanagem, Sabinada, a Guerra dos Males, cabanada e Revolução de Farroupilha. É cabanagem, na verdade, cabanada, cabanagem, confundem. Aí, em 1840, dia 23 de julho, Foi necessário, né, que houvesse o golpe da maioridade para que o filho dele assumisse. Lembrando que ele já estava com 14 anos, né? Aham. Nessa época. Bom, aí em O que tu achava do segundo reinado? que eu achava do segundo reinado. Eu não sabia muito desse assunto do Brasil Império, do primeiro reinado, do segundo reinado. Não tinha conhecimento, né? A partir das Eu aulas. acho assim, segundo reinado me lembra como eu disse no primeiro, segundo rei. Vinha um segundo rei para estar governando. Mas enfim, em 1841, né? O filho de Dom Pedro. Ele é coroado, Dom Pedro II é coroado como imperador do Brasil. Isso. E em 1844 há também a Declaração de Alves. da tarifa Alves de Branco, que protegia as manufaturas brasileiras. E lembrando que logo depois que Dom Pedro foi imposto, Dom Pedro II foi imposto, em 42 houve o surgimento do juiz de paz, né? Onde ele fica no lugar dos políticos, vamos dizer assim, né? Das polícias e tal. Ele fica um homem que ajuda a organizar a questão da guarda. Certo. Aí voltando. Em 1850 tem a lei Eusébio de Queiroz, com o fim do tráfico de escravos. Porque enfim a lei é imposta, né? Porque ela houve em 31, mas somente em 50 podemos dizer que ela foi realmente Exercida, na verdade. E em 1862 houve a questão de Christian. Certo, a questão de Christian, que era o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Grã-Bretanha. Isso, no caso da Inglaterra. E de 1864 a 1870 houve a Guerra do Paraguai, que foi uma das guerras mais importantes do Brasil Império, né? Que foi o conflito entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, que era composto, no caso, por Brasil, Argentina e Uruguai. Certo, e isso, o Brasil já caminhava para uma independência, para uma república. Tanto é que em 70, né, logo após da guerra, houve a fundação do Partido Republicano Brasileiro. E logo após isso, de 84 a 87, teve a questão militar, né, já com crise políticas e conflitos entre monarquia brasileira e o exército. Então a monarquia, ela já estava com medo do exército, o exército já estava se fortalecendo para que o país pudesse vir a ser uma república. Porque a participação, o povo não tinha participação nessas coisas, né? Era o exército, era o povo militar. Justamente. E nesse caminho, em 1888, teve a Lei Áurea, né? Foi decretada pela princesa Isabel com a abolição dos escravos. Foi a abolição dos escravos. E já em 1889 foi a proclamação da República, né? Dia 15 de novembro, não podemos esquecer. E houve o fim do Brasil Império. Ou seja, o fim da monarquia, né? Agora já passa a ser uma república.
o Brasil se torna uma república a É. partir desse dia. Com tudo isso, né, a gente pode perceber, foi importante o Brasil Império, foi importante que houvesse um imperador, né, houvesse a Constituição, né, de Assim, 24. eu acho que a importância para hoje em dia é em relação à abolição da escravatura, que foi uma coisa muito importante, que reflete até hoje a sociedade. Os negros hoje em dia, é como se eles estivessem pagando não, recebendo o que eles não teve no... E se não tivesse, tipo, o imperador, no caso, não tivesse um imperador e tal, a gente ia ser como se fosse uma colônia, né? É, mais ou menos. É como se, assim, na minha concepção em relação à sociedade de hoje em dia com o passado, para ver o que a gente vê, eu acho que a gente é fruto do passado. Então, mesmo que se não tivesse acontecido nada no passado, eu acho que algo teria do mesmo jeito. Eu não consigo fazer uma relação do passado com o futuro, o presente da gente. Mas é importante saber que o Brasil Império foi importante para nossa vida. Ele é importante. É importante, ponto. Tá certo. E por hoje é só, né? Então, Senta que lá vem a história. que vem o próximo. Que vem o próximo.